senhor falou sobre propostas, o senhor até citou o fato da possibilidade do deputado Kim ser o seu ministro da Fazenda se o senhor ser eleito. Muitos economistas falam sobre a necessidade de um ajuste fiscal profundo no Brasil a partir de 2027, mais de 400 bi. O senhor citou uma PEC do deputado Kim. É nisso que o seu projeto de ajuste fiscal vai se basear? O senhor pensa em vinculação do reajuste do salário mínimo ao crescimento da economia? Pensa em retirada de subsídios a setores da economia? O que você pensa, o que você vai incluir na sua proposta de governo sobre economia e ajuste fiscal? Grande pergunta, é uma pergunta desafiadora, porque espero que os outros presidenciáveis respondam a essa pergunta. Porque ninguém está falando do tamanho da crise fiscal que vem aí. Aí todo mundo vai falar assim, eu vou retirar um privilégio aqui, um privilégio ali, eu vou cortar um negócio aqui. Legal, vamos dar nome aos bois? O real o Brasil vai precisar economizar todos os anos muitas centenas de bilhões para inverter essa curva de disparada da dívida, para a gente poder mexer lá na frente nos juros, para poder mexer inclusive nos impostos. Todo mundo fala em reduzir imposto, porque o imposto está aumentando, mas ninguém fala como cortar se a gente está numa situação fiscal desesperadora. Pois bem, a PEC protocolada pelo Kim Kataguiri, ela foi protocolada no ano passado, está num processo de recolhimento de assinaturas, outros 2 deputados protocolaram junto, e ela ataca todos os grandes problemas fiscais do Brasil. Das indexações, por exemplo, tanto a subida da aposentadoria quanto do BPC são vinculados ao aumento do salário mínimo. Isso acaba gerando distorção, porque o valor do salário mínimo, que cresce de acordo com a produtividade, ele acaba indo para pessoas que não estão numa atividade produtiva. Isso é injusto com quem é produtivo, por mais que tenha que ter reajustes no BPC e na aposentadoria. Falo aqui de uma outra reforma da Previdência que vai precisar fazer e que mexa nos privilégios, especialmente os privilégios do alto funcionalismo. Estamos falando aqui da desvinculação de gastos na parte de saúde e na parte de educação. Isso ninguém vai querer falar. Só que eu estou fazendo aqui uma coisa que o Milei fez. Eu estou avisando, precisa fazer, tá? Vai precisar fazer. Quem ficar fingindo que não vai fazer, basicamente está te enganando, porque ele vai acabar fazendo apenas na escondida, na muquia. E se você fizer de um jeito correto, as pessoas no Brasil vão começar a sentir a diferença rápido, no bolso. Porque você passa uma PEC como essa do Kim, que em 10 anos economiza 3,3 trilhões, sem contar a queda, a economia que a gente vai ter por conta da curva dos juros que diminui, a gente vai sair de uma Selic de 15, vai poder num horizonte de 2, 3 anos ir para 7, 8, ou seja, o dinheiro nosso vai valer mais, né? Isso vai ter um efeito econômico para as pessoas gigantesco. E aí a gente vai poder discutir, inclusive, redução de imposto e outras medidas que tenham um efeito de crescimento na economia, que vão fazer o dinheiro sobrar no bolso das pessoas. E benefícios sociais como Bolsa Família, o que o senhor pensa sobre isso? O senhor citou sobre um projeto de desenvolvimento de empregabilidade. O Bolsa Família ele tem alguns mecanismos de porta de saída, foi incluído agora nesse governo. O que o senhor pensa sobre isso? Eu acredito que para um país ainda jovem como o Brasil e como um país que se pretende ser uma das grandes nações do mundo, a gente ficar discutindo o tempo todo dar mais benefícios para as pessoas significa que a gente perdeu a energia de conquistar, de crescer, de criar. A gente vê essa energia na China, a gente vê essa energia no Vietnã, a gente vê essa energia na Índia, que são nossos concorrentes globais, enquanto aqui, o Lula vai dar um Vale Gás. O Lula vai dar agora uma energia elétrica. Não, agora eu vou aumentar o Bolsa Família. As discussões irão nisso, tá? O Flávio e o Lula brigando para ver quem vai dar mais Bolsa Família. O senhor é contra, então? Eu sou contra a ideia de que um país como o Brasil tenha que basear isso no seu crescimento econômico e nas suas políticas sociais. A melhor política social não é só o emprego, é o aumento da renda e a capacidade de compra do brasileiro. E aí regiões inteiras do Brasil que hoje são economicamente inviáveis, eu digo também não vou fazer populismo, vou pro Maranhão. O Maranhão é uma inviabilidade estadual. No Maranhão, as cidades elas se sustentam só com dinheiro vindo dos outros estados. E a maior parte das pessoas, ou grande parte, vive de um misto de benefício do governo, que é aposentadoria, BPC e Bolsa Família, e o sistema político fica lá com o pires na mão pedindo grana. Não dá para viver assim, não dá para pagar essa conta. É por isso que o imposto tá caro pro entregador aqui em São Paulo. Eu vou ter que virar. Primeiro eu vou escolher um lado. Eu vou ficar com o lado do pagador de imposto e da pessoa que está rendendo. Depois eu vou criar saída para essas pessoas. E a saída dessas pessoas do Bolsa Família vai desde chegar em cidades que estão desesperadamente vivendo de auxílios, especialmente cidades nas regiões norte e nordeste, e fazer frente de trabalho, até trabalharmos com a reforma de competitividade no Brasil, que determine, assim, que o abrir e fechar um negócio, contratar e demitir uma pessoa numa empresa, que correr o risco, né, do dinheiro hoje que está basicamente rendendo na poupança ou com o título do Tesouro, vá para a atividade produtiva e aí, com o Estado trabalhando junto, e eu não tenho problema em colocar o Estado atuando junto, você começa a gerar crescimento econômico nesses lugares. E aí você começa a tirar as pessoas desse mundo auxílio. O que eu aprendi rodando no interior do Nordeste é que as pessoas querem trabalhar, especialmente os mais jovens. Quando eu cresci na região Nordeste, visitando cidades menores, é porque, especialmente o homem jovem, fala, eu não quero viver de auxílio. Eu quero ter grana, eu quero comprar um celular novo.
Eu não quero ficar preso nesse circuito. E, entretanto, o que o governo federal está oferecendo, que é essa política da migalha, é achar que o cara, não, pega aí, eu te dou um vale gás, pega um pé de meia aí e vai se arrastando. Eu não consigo aceitar isso. Bolsa Família e outras políticas são para pessoas que estão precisando e não têm condição de trabalhar. Dito isso, nós temos que fazer elas trabalharem. Por favor. O senhor comentou sobre a fundação do partido no fim do ano passado. Queria que você falasse um pouquinho sobre os planos, né? O partido vai ter alguns candidatos nos principais estados. Qual que é a expectativa de bancada na Câmara dos Deputados? Vocês vão ter candidato ao Senado? Eu queria que você detalhasse um pouquinho. Olha, pensei num trabalho, me tornar um dirigente partidário, vamos colocar assim, de um partido pobre e jovem, como é o Partido Missão, é um trabalho hercúleo, né? Nós temos que treinar, nós temos que construir as chapas, montar a chapa com mais de 1.000 candidatos ao redor do Brasil. A gente está falando que realmente são, em cada estado, você acaba tendo a necessidade de ter centenas de candidatos. Temos que confiar no trabalho deles, fazer um trabalho de organização de um trabalho comum, fazer um trabalho de qualificação sobre quais são nossas propostas, nossos valores. Graças a Deus a gente vem numa base em que nós já treinamos boa parte da nossa militância através da nossa academia de formação. E estamos lançando pré-candidatos aos governos e estamos tendo uma grata surpresa. Como saiu na pesquisa Atlas recentemente, o Partido Missão, com 4 meses e meio de vida, já é o 4º lugar na preferência nacional. PT e PL disputando o 1º lugar, o PSOL em 3º e nós em 4º ali na cola, com 4 a 5 meses de formação. Isso está permitindo que nossos pré-candidatos ao governo apareçam como Marcelo Brigadeiro lá em Santa Catarina, com 5,8 nas pesquisas. Na cidade de Joinville está com 13,7. Na cidade no estado de Minas Gerais, o Ben Mendes está valendo de 3 a 5%. O Kim Kataguiri aparece de 8 a 12% em São Paulo. Isso é uma notícia muito alvissareira. Ele não vai recuar do candidato a governo de São Paulo? Só se eu chamar ele para ministro da Fazenda. Que é o que eu gostaria de ver ele sendo meu ministro da Fazenda. Que é um dos jovens mais brilhantes na parte econômica no Brasil. É uma liderança incrível, com experiência em andar com uma pauta reformista no Congresso. E foi, inclusive, o cara que protocolou a PEC, que transforma o regime fiscal brasileiro, a lógica fiscal brasileira, que vai nos tirar de uma rota de colisão bizarra que o Brasil está se encaminhando. Então, seria um excelente ministro da Fazenda e eu estou tentando convencer ele disso. E os outros estados, para completar a resposta? Os outros, temos pré-candidatos no Pernambuco, temos pré-candidato no Paraná, também pontuando com 3 a 4%. Em todos os estados a gente parte de um piso. A gente lançou agora um pré-candidato no Mato Grosso e eu posso fazer uma aposta para você, já na próxima pesquisa ele vai aparecer com no mínimo 2%. Porque no Partido Missão é isso. Como a gente defende uma causa e a gente tem uma perspectiva, uma visão de mundo, as pessoas acreditam a gente por causa da causa. A gente não é um coletivo de projetos individuais. A marca fala muito alto. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande pelo que a gente fala e pelo que a gente constrói. Porque há um lado positivo nisso, que é essa confiança que está dando uma espécie de piso alto para um começo. Pré-candidato, mudando um pouquinho de assunto, voltando para a economia, o tema de empreendedorismo, o senhor citou que é empreendedor, né, empresário. Qual que é a agenda que o seu partido pretende mostrar para a população brasileira, para o empreendedor, para o trabalhador autônomo, para o entregador que o senhor citou em uma das suas falas? Hoje, quando você trabalha e produz, seja sendo um empreendedor, seja sendo um empreendedor individual, seja sendo um trabalhador, você é penalizado. O empreendedor é tratado como um bandido. A tributação é alta, a tributação é complicada, o dinheiro é caro, as regras são confusas. O empregado, ele tem a insegurança de saber se o emprego dele vai ou não vai existir. E o transporte que leva ele da casa até o trabalho é um transporte ruim. Ele também sabe que ele pode ser assaltado no meio do caminho. E a garantia de que o negócio que ele trabalha vai continuar existindo nos próximos anos é cada vez menor. Quando a gente coloca todas essas coisas na mesa, a gente vê que as pessoas que trabalham e produzem no Brasil estão inseguras, estão depressivas, estão, vamos dizer, com medo sobre o futuro. E esse medo ele é percebido nas pesquisas. Pois bem, nós temos que ter uma agenda de competitividade que é uma agenda amiga de quem trabalha e produz. Então a agenda de competitividade ela tem que facilitar contratações e demissões. Ela tem que vir acompanhada, vamos dizer, de uma agenda de investimentos em infraestrutura que reduza custos que vão de energia a combustível, a infraestrutura de transporte, leis que reduzam burocratização. O licenciamento ambiental que passou já é um avanço bem grande, que vai ajudar a abertura de novos negócios também. Quando a gente coloca isso na mesa, com uma reforma fiscal que diminui o custo do dinheiro, aí eu falo em abaixar os impostos e falo em dinheiro mais barato e um medo, vamos dizer, menor na hora de você investir em um negócio novo. Isso gera um ambiente mais amigável para essa pessoa. E isso gera efeitos, vamos dizer, do ponto de vista econômico e também na vida das pessoas muito grande. Então, essa é a agenda que eu quero colocar. Uma agenda que facilita a contratação, facilita a demissão, facilita abrir empresa, facilita fechar uma empresa. Quando o senhor fala de facilitar a contratação, o senhor pensa numa nova reforma trabalhista, de mudar um pouquinho o regime CLT?
Eu considero o regime... Veja só, o regime trabalhista brasileiro, que é o regime da CLT, ele é um regime ultrapassado. Não à toa, uma parte muito importante da população brasileira se tornou MEI, outra está na informalidade pura e simples e um pedaço está a CLT. As gerações mais novas já não querem nem o CLT. Elas querem essa flexibilização. E aí, quando a gente olha o mundo, os países que concorrem conosco, vou pegar do Vietnã, vou pegar a própria China, vou pegar a Índia, eles têm leis trabalhistas mais flexíveis do que as nossas. E o Brasil passou o bonde de a gente falar, quero me comparar com a França. Não, porque... Meus amigos, a gente não se compara com a França, a gente está perdendo para o Vietnã, a gente está perdendo para a Botsuana. Então vamos ver o que esses outros países estão fazendo para a gente poder competir com eles no mercado global. Então nós precisamos flexibilizar a nossa legislação, facilitar as contratações das pessoas, deixar os empreendedores mais seguros e as pessoas que querem trabalhar, elas têm capacidade de fazer sua jornada de trabalho, negociar o tempo de trabalho dela de uma maneira mais, vamos dizer, mais plena. Hoje, o que supostamente a garante vira um peso. Inclusive até porque fica menos salário no bolso da pessoa hoje com a CLT no fim do dia. O senhor defende uma reserva de Bitcoin também. Como isso seria? Se ele alcançasse ali uma redução de valor, chegasse em 60%, como já aconteceu, como ficaria a economia? Como seria essa aplicação? Olha, o Bitcoin, quando você pega a curva dele de aumento, por mais que ele passe por oscilações, ele é como se fosse uma senoide em tendência de subida. Ele oscila no dia a dia, oscila mês a mês, oscila ano a ano, mas a tendência dele é sempre de subida e ele está virando uma reserva internacional estratégica. Ter Bitcoin, né, como uma reserva de valor para uma nação moderna que entende o papel do Bitcoin no futuro é importante. Assim como tornar o Brasil um país, vamos dizer, amigável para investidores na área de cripto e para investidores na área de tech como um todo. Eu acho que, vamos dizer, isso é um aceno muito importante para que o capital humano de alta qualidade que existe ao redor do mundo veja no Brasil um lugar amigável para ele construir empresas. Porque isso é uma das coisas que nós precisamos fazer. O Brasil tem um potencial num mundo cheio de nômades digitais, em que talentos vão ficar viajando de um país para o outro, em atrair essas pessoas para viver bem aqui e montar empresas de tecnologia. E ter a reserva de Bitcoin, não apenas como uma reserva de valor, que ao longo do tempo vai se valorizar, mas também como uma sinalização para esse universo, é um investimento que vale a pena. Ele vale a pena em todos os sentidos. E ainda tem outras discussões que a gente pode trazer também sobre o uso de blockchain dentro do serviço público, para validação, vamos dizer, de tarefas internas e também para controle e combate à corrupção, que é bem legal. E a história da moeda sul-americana que eu vi nas obras do Partido Missão, ela ainda está de pé hoje? Ela se aplicaria hoje? Uma das ideias que a gente quer colocar é a ideia do real ser uma reserva de valor para transações dentro da América do Sul. Hoje a gente vê um questionamento do dólar como essa moeda única e ter o real acompanhado de um banco sediado no Brasil para investimentos em infraestrutura, isso seria uma ferramenta muito importante para a região para afirmar o Brasil como essa potência regional na área de infraestrutura, pacificadora também em termos de segurança, mas também para ajudar a se beneficiar de um comércio regional que precisa aumentar. O Brasil é muito isolado dos demais países e é a maior potência da região. E isso, se a gente olhar em termos geopolíticos no longo prazo, faz muito sentido. Porque o Brasil se firmando como uma das 5 maiores nações do mundo nos próximos 30, 40 anos, ele vai ter sua região que vai ser uma reserva estratégica de poder. E a região é a América do Sul. E os Estados Unidos terão que compreender isso. Isso vai fazer parte de um jogo. Então, sim, o Brasil tem que colocar isso no próprio horizonte. Não é para agora. Uma briga com o Trump. Mas ele vai estar morto quando isso acontecer. Ele nem vai existir mais. Que rendem muito, inclusive. Para mais vídeos assim, se inscreva no canal e deixe seu like.